pessoas históricas, como vocês estão? Eu sou Milena Ibrahim e dando continuidade aí à saga sobre a história do Brasil, eu vou falar nesse vídeo sobre o período aí da independência do Brasil, né, que é conhecido pelo icônico grito de Dom Pedro às margens do Rio Ipiranga, lá em São Paulo. Mas, na verdade, a independência não se resume só a esse processo, a esse evento icônico, mas muita coisa aconteceu antes e muita coisa aconteceu depois, né, da Constituição e da independência. E eu vou falar mais especificamente sobre esses acontecimentos nesse vídeo. Então vocês já sabem aí, né, já estão carecas de saber aí, que muita coisa aconteceu aqui com a chegada de Dom João nas terras brasileiras, que é o período conhecido como o período joanino. Então, além de mudanças culturais, também houveram mudanças econômicas. E recapitulando aí, né, Dom João instituiu, liberou a abertura dos portos aí para o Brasil poder comercializar com outros países. E vocês viram, né, que uma característica muito importante desse Brasil colônia foi o exclusivo colonial, né, o pacto colonial, que ditava aí que Portugal ele tinha proeminência, né, tinha liderança no comércio com o Brasil, seja os produtos exportados, né, saídos do Brasil, ou os produtos importados. Mas o que acontece? Esse exclusivo colonial nunca foi totalmente efetivo, mas é uma característica importante porque já mostra aí nesse período que houve uma quebra da ideia aí geral do Brasil colonial, que é justamente o exclusivo colonial para a metrópole, né? Essa é uma característica muito grande das colônias existentes. Então, com essa abertura dos portos, houveram muitas mudanças importantes. Só que, como eu já disse, o exclusivo colonial ele não representa uma característica linear, como se realmente a coroa portuguesa sempre ditava esse comércio, né, sobre o Brasil. Vocês viram aí que na verdade, esse exclusivo colonial, ele teve umas mudanças ao longo do tempo. E também a partir da segunda metade do século XVII, que compreende os anos de 1650 em diante, esse exclusivo colonial já não era da mesma forma como se pensava no início. Por exemplo, vocês devem ter ouvido aí falar, ou na escola, ou em algum outro local, sobre o chamado comércio triangular, que corresponde basicamente ao comércio entre Portugal, Brasil e a África, passando aí sempre pelas mãos, né, pelo aval da coroa portuguesa. E se você aprendeu desse jeito, né, com essa informação, não está totalmente errado. Mas o que acontece? Historiadores aí, ao analisar os documentos, foram percebendo também que o comércio se dava também da forma sul-sul. E o que isso significa? Tem a ver com o comércio ligado diretamente do Brasil para a África e correspondia basicamente a gêneros, né, de exportação como o açúcar, como o fumo, para outras regiões, e uma dessas regiões era a África. Um elemento aí muito exportado era o fumo para a África, e da África saíam os negros escravizados. Então, a existência aí desse comércio que não passava por Portugal, né, o território português necessariamente. E por que, né, saber dessa informação é importante? Primeiro, pelo simples fato de saber, né, que há trocas comerciais entre Brasil e outros locais sem passar pelo aval da coroa portuguesa, pelo território, mas também para entender quem está envolvido aí nesse comércio, né, nessas relações, que uma dessas categorias de pessoas são as elites regionais aqui no Brasil, que correspondem basicamente a portugueses já que vivem no Brasil há bastante tempo, ou a seus descendentes principalmente. Há também alguns brasileiros já da terra, mas principalmente esse grupo aí de pessoas que eu acabei de falar. E além, né, de ser importante saber que eles são as pessoas aí que entendem do negócio, né? Por isso é a importância de entender toda essa estrutura da sociedade, mas também o que é interessante é porque a escravidão é um dos elementos que vai ser assim central para o posicionamento dessas elites regionais. Porque o que acontece? As elites regionais não compreendem um grupo totalmente unido, né, paz e amor, que todo mundo se entende. Na verdade, não. Houveram muitas discussões, muitos posicionamentos diferentes,
Mas a questão, por exemplo, da escravidão, ela não era uma questão assim de solução, né, de intriga entre as pessoas. Essas elites regionais concordavam que a escravidão deveria ser mantida. Um outro elemento dessa característica em comum desses grupos que são heterogêneos é também o comércio, né, de exportação ligado à economia agrária. E uma outra coisa muito importante é que essa elite procurava, né, se manter com a hierarquia nessa sociedade sem mudanças drásticas efetivas nessa sociedade aí que já não pode ser considerada colonial, né, desde que Dom João chegou aqui no Brasil. Então, segurem e retenham essas informações sobre as elites regionais, sobre essas características em comum, porque elas vão ser importantes para a gente entender todo esse contexto ao longo do vídeo. E além disso, né, do que eu já falei, uma coisa importante para a gente analisar aí é que com a chegada aqui de Dom João e toda a corte, houveram, né, construções de instituições públicas, como o Banco do Brasil, como a Biblioteca Nacional lá no Rio de Janeiro, também outras bibliotecas menores. Também foi construída, né, a primeira instituição de ensino superior, que foi aqui na Bahia, mais especificamente no Terreiro de Jesus em Salvador. Também foram construídas instituições semelhantes no Rio de Janeiro e em outros locais, e também as estradas, né, ligando esses territórios do Brasil. Mas a pergunta é como Dom João e aí a corte conseguiu, né, realizar todas essas obras aí grandiosas em pouco tempo. E se você está pensando nos impostos, você está corretíssimo. Porque o que é que acontece? O dinheiro sai da onde? Sai do povo, né? Que vai precisar manter todos esses empreendimentos. Então vocês devem imaginar aí que essa mudança não foi só positiva, foi também vista como muito negativa, né? Porque os impostos já eram grandes antes da coroa chegar aqui. Imagine quando a coroa chegou. Se são reis, se são príncipes, se são realeza, eles tinham que receber tudo do bom e do melhor. Então essas construções, principalmente realizadas no Rio de Janeiro, não foram vistas aí de forma sempre positiva. Tanto que muitas pessoas aí do Brasil começaram a achar que, na verdade, o Rio de Janeiro estava apenas se transformando numa nova Lisboa, em que todos, na verdade, uma maior parte dos impostos iam para o Rio de Janeiro. Então, uma grande quantidade de impostos circulava, mas indo mais para o Rio de Janeiro para poder aí arcar com todos esses projetos instituídos desde a chegada da família portuguesa aqui no Brasil. Então as pessoas passaram a estar muito descontentes com isso. E isso é um aspecto importante para mostrar que o Brasil aí, como eu já falei, não estava unido no propósito que vai vir a acontecer, que é a independência do Brasil. Então aí, além dessa característica, né, de insatisfação das pessoas, há também uma outra coisa importante a ser analisada, que é que as pessoas aqui elas não tinham ainda um sentimento ligado à nacionalidade brasileira. Muitas delas, na verdade, se consideravam portugueses no Brasil. E elas estavam aí na região, né? Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, mas elas se consideravam portugueses desses locais. Então se consideravam portugueses da Bahia, baianos, do Maranhão, maranhenses, paraenses, paulistas, mineiros e por aí vai. Então observe, né, que mais para frente, quando Dom Pedro procura se legitimar no poder, ele precisa ir observar essas realidades e procurar, né, fazer convergir os posicionamentos dessas elites regionais para os seus propósitos pessoais. Então, pessoas, vamos recapitulando aí que essa vinda da família portuguesa ao Brasil aconteceu aí no contexto da ameaça das guerras napoleônicas sobre a Europa, inclusive a invasão de Napoleão Bonaparte ali em Portugal. Mas o que é que acontece é que essas guerras não duraram para sempre. E em 1811 já se vislumbrava aí uma derrota de Bonaparte, e isso aconteceu mais especificamente com toda a segurança em 1815. Mas vocês observam que Dom João continuou aqui no Brasil. E por que ele continuou, né? Já que estava liberado, já que não tinha mais perigo e ameaça de Bonaparte, porque ele continuou junto com vários funcionários com a corte aqui no Brasil. E são várias razões, podemos destacar pelo menos duas delas. A primeira, né, que Dom João e todo o seu pessoal estavam gostando de ficar aqui no Brasil.
porque eles estavam lucrando, né, com os negócios que existiam aqui no Brasil, como por exemplo os negócios ligados ao comércio de exportação, mas também muitas dessas pessoas passaram a integrar aí os quadros administrativos em várias regiões do Brasil, não só aí no Rio de Janeiro. E uma coisa importante também é que Dom João aqui no Brasil começou, né, a aumentar o seu poder, a ter uma autonomia maior, e isso foi benéfico para o Império. E em 1815 ele eleva, né, o Brasil à condição de Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Então esse poder cada vez mais centralizado é importante para Dom João. Mas você já observa aí, como eu já falei, que essa boa nova aí, podemos dizer assim, ela não foi boa nova para todo mundo. Muitas pessoas aí viram de uma forma bastante negativa. E um exemplo aí que podemos ilustrar, né, que nem todo mundo estava contente com essa novidade, são os pernambucanos. Tanto que em 1817 ocorre a chamada Revolução Pernambucana, em que seus envolvidos aí queriam, na verdade, se separar do restante do Brasil e instituir um governo mais representativo, em que eles não ficassem tão centralizados e tão dependentes e enviando seus impostos, né, para o Rio de Janeiro. Mas o que aconteceu, na verdade, é que a coroa portuguesa, né, sua tropa, reprimiu violentamente todo esse movimento aí que já vislumbrava aí uma separação de alguma forma de um poder mais centralizado, que no caso seria o Rio de Janeiro. E além, né, da Revolução Pernambucana para se preocupar, Dom João também recebeu notícias vindas de Portugal de que estava acontecendo uma revolução conhecida aí como Revolução do Porto, que nada mais é do que uma revolta armada da burguesia mercantil que ditava aí, né, que Dom João precisava voltar para Portugal, assim como todo o pessoal que estava instalado aqui, e também eles propunham uma mudança aí na forma de governo, de monarquia absolutista, que na teoria aí os poderes estavam mais retidos na mão do rei, para uma monarquia constitucional. Isso aí passava, né, pela eleição de deputados para poder se produzir uma constituição e também um quadro aí de legisladores, né, que iam produzir as novas leis a partir de então. E nesse contexto aí o que acabou acontecendo é que essa burguesia mercantil saiu vitoriosa e eles procuravam, né, instituir as cortes para poder realizar uma constituição. Isso acabou acontecendo em 26 de janeiro de 1821. E o que é interessante também nesse contexto, né, é que quando as notícias chegam de Portugal para o Brasil meses depois, a elite até compactua com essa nova forma de governo proposta, né, de monarquia absolutista para monarquia constitucional. Então as decisões aí da corte, né, das cortes em Portugal, elas são aceitas aqui no Brasil. Uma delas é a volta, né, de Dom João e a corte para Portugal e também a mudança dos status das capitanias para províncias do Império. E o que acontece aí nesse contexto é que são eleitos representantes dentro dessas elites regionais para poder defender aí, né, garantir os direitos dessas províncias do Brasil junto a Portugal. Então, depois que esses deputados foram eleitos, né, que corresponde ao grupo dos luso-brasileiros, que são os portugueses, e também os seus descendentes, que já viviam há bastante tempo no Brasil, eles iam para Portugal para defender os interesses das províncias, né, imperiais aqui no Brasil. Então, nesse contexto, Dom João volta para Portugal junto com outros membros aí da corte, mas ele deixa seu filho, né, Dom Pedro, que ainda não era Dom Pedro I, para poder aí assumir o seu lugar. E Dom Pedro, né, tinha aí em torno de 20 anos quando assumiu. Então, pessoas, até aqui tudo bem, né? A gente já conseguiu aprender e ver aí bastante informação. Mas a pergunta é, quando é que começa a treta, né? Porque a gente sabe hoje que o Brasil não ficou unido a Portugal. Mas o que acontece? Vocês lembram aí que eu falei que essa ideia de monarquia constitucional era compactuada pelos dois lados, né? Por Portugal e pelos luso-brasileiros aqui no Brasil. Só que os luso-brasileiros, eles pensavam, né, defendiam a ideia de que o Rio de Janeiro precisava ter mais autonomia, então aí o poder precisava estar mais centralizado, né, o Império, no Rio de Janeiro. E eles aí são vistos pela historiografia, são chamados de Partido Brasileiro.
Já os portugueses na metrópole, eles entendiam que o poder estava para ser mais centralizado em Lisboa. Eles são chamados aí de Partido Português. Mas observem, né, que essa ideia de partido não é como a gente conhece hoje, os partidos mesmo políticos. É mais uma forma aí da gente poder clarear nossas ideias, né, poder entender e resumir um pouco desses grupos, que, como eu já disse, são muito heterogêneos. Eu falei aqui, né, que as elites regionais não compreendiam um grupo homogêneo, um grupo ligado entre si, que todo mundo pensava igual. Na verdade, como eu já falei, esse grupo não pensava igual. Eles também defendiam os interesses regionais, né, de suas províncias, então esses interesses variavam. Mas com o passar dos meses, né, com uma maior tentativa de Lisboa de centralizar aí o seu poder, essas elites passaram a tentar mais se unir para poder combater isso. E um exemplo aí nesse contexto, né, que eu posso compartilhar com vocês para ilustrar essa tentativa aí de maior centralização das cortes em Lisboa, é que assim como eles exigiram a volta aí de Dom João para Portugal, eles também exigem a volta de Dom Pedro. Só que as províncias, né, de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio se unem para também garantir a adesão de outras províncias aí que estavam na dúvida ou que defendiam Portugal, para poder aderir, né, à permanência de Dom Pedro aqui no Brasil. Então, nesse contexto todo, a importância, por exemplo, dos panfletos, né, que é uma forma de divulgação das ideias mais rápida, inclusive às vezes mais acessível, né, em questão financeira, é muito importante. E além disso, né, essas províncias também realizaram vários abaixo-assinados que foram dados para Dom Pedro. Então, nesse contexto, vocês observem aí que Dom Pedro precisava se legitimar diante dessas províncias, principalmente das províncias que não defendiam aí já com mais facilidade a sua legitimidade no poder. Então, né, com toda essa movimentação aí das províncias lideradas por São Paulo, Minas Gerais e o Rio, para garantir essa adesão, né, a partir dos panfletos e dos abaixo-assinados, é que Dom Pedro, aí no dia 9 de janeiro de 1822, diz a sua famosa frase, né? Se é para o bem da nação, diga ao povo que fico. E esse dia aí ficou conhecido como realmente o dia do fico, porque Dom Pedro passou aí, né, a ter um posicionamento cada vez mais favorável à sua permanência no Brasil, diante aí da adesão de algumas províncias à sua permanência no poder. Mas Dom Pedro, né, foi bastante esperto nessa sua decisão de permanecer aí no Brasil. Vocês lembram aí que eu falei que a ideia de independência não existia no início aí, né? Desde que Dom João chegou aqui, essa ideia ainda não estava aí bastante concebida. E o que acontece é que se não houvesse independência, Dom Pedro poderia ficar aqui no Brasil com seu poder centralizado no Rio de Janeiro, e se houvesse, ele já estava buscando aí o apoio das províncias para não precisar que o império se fragmentasse, como acontece, né, em outras partes da América, mais especificamente na América Espanhola. Mas observem, pessoas, que nesse contexto todo, as elites regionais aqui no Brasil ainda tinham suas divergências, como eu já falei. E uma dessas divergências, né, passava pela forma de estrutura de governo que se queria. Por exemplo, o grupo liderado por José Bonifácio de Andrada e Silva, né, que é o ministro de Dom Pedro na época, ele defendia que o poder precisava estar mais direcionado, centralizado na figura de Dom Pedro. Já um outro grupo liderado pelo político Gonçalves Ledo defendia aí que os interesses das elites regionais precisavam ser centrais, né? Então o poder precisava passar aí mais pela mão dessas elites. Então vocês percebem que esse contexto é um contexto muito conturbado, né? Ao mesmo tempo que as elites regionais procuram aí se articular melhor para poder ir contra as cortes lisboetas, eles também apresentam bastante divergências. Então, gente, segurem nessas divergências existentes entre as elites regionais, porque elas vão nos ajudar a entender o que cargas d'água, né, na verdade, Dom Pedro estava fazendo em São Paulo quando ele gritou independência ou morte ali nas margens do rio Ipiranga. Mas de qualquer forma, né, gente, apesar dessas divergências entre as elites brasileiras, eles procuraram se desligar aí de Portugal e solicitaram nesse contexto desligamento, né, dos seus representantes das províncias junto às atividades em Portugal.
Só que isso não foi aceito. Então, nesse contexto aí das pressões de Portugal sobre o Brasil, é que Dom Pedro aí Porras, né, ele lança um manifesto a 6 de agosto de 1822, falando sobre o seu posicionamento em relação a essas pressões e o que ele pensa aí para o futuro do Brasil. Só que observem que esse manifesto é acreditado, na verdade, a José Bonifácio. Então, o que diz mais ou menos esse manifesto? Dom Pedro aí afirma que o Brasil era vítima da exploração de Portugal, que na verdade os súditos portugueses, né, os luso-brasileiros aqui, foram vítimas de Portugal, apesar deles serem portugueses, e que o chamado, né, exclusivo colonial, o pacto colonial, em que ditava que a metrópole tinha proeminência junto à sua colônia, foi um mal para o Brasil. E observem, né, que esse posicionamento é muito interessante de Dom Pedro e José Bonifácio, né? Porque até pouco tempo eles não entendiam que a independência era interessante para o Brasil e nem que Portugal, né, realizava alguma coisa que era maléfica para o Brasil, até porque Dom Pedro conseguiu se manter e toda a sua família portuguesa com a exploração dessas colônias, como é o caso do Brasil. Então vocês observem aí que na verdade é a legitimação do poder, né? A busca de argumentos para legitimar e permanecer no poder. Então, uma característica importante desse processo de independência, além de que não foi uma ideia pensada já desde o início do começo da divergência entre Brasil e Portugal, é que também foi um processo de legitimação aí do poder, que não envolvia só Dom Pedro, não envolvia só as cortes em Portugal, mas envolvia também várias pessoas aqui no Brasil, como as elites regionais. Pois bem, até aqui vocês já sabem, né, que teve um manifesto a 6 de agosto de 1822 aí, que já mostrava essa posição aí de separação do Brasil, de Portugal, de autoria de José Bonifácio, que às vezes é um documento que não é muito falado nas escolas, mas e cadê o grito, né? Vocês lembram aí, né, que eu falei sobre a existência das divergências entre as elites regionais. E então é nesse contexto, procurando aí apaziguar os ânimos entre esses dois grupos adversários, né, entre Gonçalves Ledo e José Bonifácio, que Dom Pedro foi para São Paulo. Estava incluindo em uma revolta dos grupos adversários a José Bonifácio, inclusive adversários à maior centralização de Dom Pedro no Rio de Janeiro. Então Dom Pedro foi para São Paulo para poder resolver essa questão. Mas só em uma observação, um asterisco aí rapidinho, que isso não significa que essas elites que estavam sendo contrárias a uma centralização de Dom Pedro no Rio de Janeiro, não significa que elas não queriam que Dom Pedro ficasse aqui, apenas aí que elas também tivessem maiores autonomias. Então, dando continuidade, é nesse contexto aí que Dom Pedro vai para São Paulo. Só que nesse meio tempo, né, várias informações estão chegando de Portugal para o Brasil dessa tentativa aí de Portugal agilizar o processo de centralização, inclusive aí tentando destituir vários poderes de Dom Pedro junto às cortes. Então essas informações chegam, né, no Brasil, e José Bonifácio e Dona Leopoldina, que era a mulher de Dom Pedro na época, eles escrevem algumas cartas para poder ser enviadas a Dom Pedro. Então o emissário é enviado para poder ir às pressas ao encontro de Dom Pedro, e esse emissário chegou ao encontro de Dom Pedro em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga. Então, nesse contexto, eu não sei, né, se Dom Pedro estava com caganeira, como algumas pessoas dizem, mas é certeza que ele estava montado em mula, bastante cansado, e a mula aí era o meio de transporte mais viável, né, para regiões distantes e para regiões também íngremes, né, muito acidentadas. Então, é nesse contexto é um pouco diferente do que é retratado em algumas obras, como a de Pedro Américo, que Dom Pedro, diante dessa situação aí da pressão portuguesa, grita às margens do rio Ipiranga: independência ou morte. E pessoas, você já deve ter percebido até aqui, né, com a quantidade de informações que eu já compartilhei com vocês, que na verdade o grito no Ipiranga não garantiu efetivamente a independência. Há 3 fatores que garantiram efetivamente a independência, que é o primeiro, o apoio de uma boa parte das elites brasileiras a Dom Pedro. O segundo, que está bastante interligado, é a divulgação, na propagação das ideias que mostrassem aí, né, o benefício de defender a permanência de Dom Pedro no Brasil. E um último fator, mas não menos importante, é a existência aí de várias batalhas no território brasileiro.
como as que aconteceram na Bahia até 1823, então durante um ano aconteceram essas batalhas, mas também em vários outros locais do Brasil, como Piauí, Maranhão e o Pará. Então não podemos nos esquecer, né, que existiam portugueses e luso-brasileiros que defendiam os interesses das cortes lisboetas e, portanto, estavam mais afastados de Dom Pedro. Então, para poder garantir aí concretamente a independência, foram necessárias várias batalhas que duraram até a expulsão dos portugueses dos territórios brasileiros. E uma das coisas que aconteceram posteriormente é que em 12 de outubro de 1822, portanto aí antes de todas as batalhas pela independência serem encerradas, Dom Pedro é aclamado imperador Pedro I do Brasil. Então já dá para falar em Dom Pedro I. E ele é aclamado aí no Campo de Santana, que hoje é conhecido como Campo da Aclamação, justamente por causa desse evento. E já em dezembro do mesmo ano, Dom Pedro é efetivamente consagrado e coroado imperador do Brasil. Mas além disso, o Brasil também precisava ser reconhecido diante de outros países. E o primeiro que reconhece nessa situação de independência são os Estados Unidos em maio de 1824. E já a Inglaterra já tinha aí reconhecido de uma maneira mais informal essa independência do Brasil. Mas ela passou a reconhecer mais formalmente alguns meses depois, justamente porque antes disso ela procurava limitar e forçar o Brasil, né, a extinguir o tráfico transatlântico. Mas de qualquer maneira, né, esse posicionamento dos ingleses foi importante para que em agosto de 1825 Portugal também reconhecesse a independência do Brasil. Mas saibam aí, né, que nem Portugal nem a Inglaterra saíram de mãos vazias. O que aconteceu é que Portugal, para poder reconhecer essa independência, obrigou o Brasil a pagar uma dívida de 2 milhões de libras para Portugal, e a Inglaterra continuou aí tendo prestígio no comércio com o Brasil. E vocês imaginam, né, quem o Brasil pediu empréstimo para poder pagar Portugal? Foi justamente a Inglaterra. Então, nesse contexto todo, esses dois países não saíram de mãos vazias, eles tiveram algum benefício com essa independência do Brasil. Então, pessoas, eu vou ficando por aqui sobre esse assunto da independência do Brasil. Aprendemos aí que a independência, na verdade, foi um processo conturbado e complexo e que também representa a legitimação do poder, não só aí de Dom Pedro, mas também das elites regionais e das cortes lisboetas. E para vocês entenderem ainda mais, né, de uma forma geral, sobre esse contexto da independência do Brasil, eu deixo aqui com vocês um parágrafo escrito pela historiadora com nome um pouco difícil, que é Miriam Donikoff. Ela diz o seguinte: a independência foi, desse modo, ruptura e continuidade. Ruptura com a metrópole, separação do Império Português, que resultou em complexo processo de construção do Estado e da nação. Continuidade de algumas características herdadas do período colonial, continuidade relativa, pois no decorrer do século XIX, alguns desses elementos também sofreram transformações. Então aí é uma forma resumida da gente entender tudo isso, e para vocês continuarem daí sobre esse assunto, eu indico um canal que é aqui no YouTube, chamado Magabi, né, que eu conheci recentemente, e ela tem um vídeo falando sobre a independência da Bahia. E eu vou deixar aqui o link nas descrições. E vocês podem até se perguntar, né, por que um vídeo só especificamente sobre a independência da Bahia? Eu já falei aqui, né, que essas batalhas foram muito importantes para a constituição efetiva da independência do Brasil. E uma delas foi na Bahia. Então é uma boa oportunidade de a gente ir mais a fundo no assunto. Então eu estou indicando este canal e mais especificamente o vídeo dela sobre a independência na Bahia, mas vocês também podem procurar mais aí para ver outras batalhas que aconteceram aqui no Brasil, que eu infelizmente não consegui encontrar, né, nas minhas pesquisas, buscas rápidas aí, eu não consegui encontrar um conteúdo legal. Então passem por lá, né? Além de falar especificamente sobre a independência na Bahia, ela também dá um panorama geral sobre todo o contexto antes aí de culminar na independência, especificamente em solo baiano. E para vocês continuarem, né, me ajudando a levar a história para vocês, eu peço que vocês curtam o vídeo, assistam outros vídeos também, né, da playlist História do Brasil, mas também outros que eu já postei por aqui. Sigam também o meu Instagram, inclusive eu já fiz postagens sobre a independência do Brasil,
e até com algumas questões para vocês testarem seus conhecimentos. Além disso, não deixem de se inscrever no canal se já não forem inscritos e até um próximo vídeo.